Vamos botar a bola para rolar no Campeonato Brasileiro e falar do São Paulo. O Cruzeiro tomou de 3-0 do Flamengo. Ou seja, o Cruzeiro ficou parado nos seus 56 pontos. O São Paulo tinha 49, ganhando iria para 52, ou seja, ficaria a 4 pontos do Cruzeiro. Jogou bem, tudo direitinho, mas dá uma olhada. Jogando no estádio Independência, o Atlético Mineiro bateu o São Paulo com esse gol de Luan após boa jogada individual de Alex Silva. E foi só. Atlético Mineiro 1, São Paulo 0, placar final. E aí, doutor Marco Aurélio? Olha, Flávio, eu acho que é um jogo difícil lá, todos sabem. São Paulo sem 3 jogadores importantes, né? Álvaro Pereira, sem o Kaká, sem o Ganso, especialmente esses 3, para não falar de Souza também, pela seleção, 4. Um jogo duro, um jogo que lá você sabe que não é simples, falhou numa marcação, você vê como quando o reserva entra em campo, o jogador que está ali treinando junto, mas não faz parte do time, um passo atrás que ele ficou, permitiu a bola do Luan não ser impedimento e acabou saindo um belo gol, uma bela assistência do jogador do Atlético. Mas o time treinado faz a linha certa. O substituto, às vezes, se engana e não faz a linha certa. Então, são as dificuldades que os clubes todos têm, não só o São Paulo, mas o Atlético também, com a falta dos seus jogadores principais por conta do calendário mundial e a seleção brasileira manter o jogo no mesmo Campeonato Brasileiro com o mesmo tempo que tem as datas FIFA. Achei que o São Paulo jogou bem, eu lamento, perdemos gol, Kardec, houve outras oportunidades com o Pato. Acho que era um jogo para ser, no mínimo, um empate, que manteria a distância do São Paulo do Atlético e não avançariam 3 pontos ao Atlético. Mas o São Paulo, eu acho que está bem, independente desse jogo. Chico. Meu cara, antes de falar do São Paulo, eu quero dizer o seguinte, que vamos parar de puxar o saco dos argentinos, porque os argentinos estão numa ruim, tão ruim, ou pior, que a nós aqui do futebol brasileiro. Se o futebol brasileiro, como disse o mestre Alberto Aulene, que eu respeito muito, precisa de uma reformulação, os argentinos também. Os argentinos também. Porque deu para mostrar que foi claro o que aconteceu durante a Copa. O que faltou foi um esquema tático. Enfim, só tinha Neymar. Jogava-se na Neymar dependência. O Dunga, com o pouco que fez, ele já fez muito mais que o Felipão durante a Copa do Mundo. Ele organizou um time, ele montou uma equipe, ele tem um padrão de jogo, cada um sabe o que vai fazer. Então, é verdade que o Tardelli entrou e fez 2 gols. Nunca tinha feito gol na seleção na vida dele. E fez. Se tivesse lá o nosso querido Fred, faria também. Faria qualquer um. Por quê? Porque o Dunga montou um padrão de jogo. Faltou para nós um padrão de jogo. É claro que o futebol brasileiro é um futebol que vê a mediocridade na sua organização, que os nossos dirigentes são oportunistas, que são políticos, fazem trambique, são picaretas, esses empresários são os nojentos. Isso é tudo verdade. Agora, que no bola jogando, bola correndo, o futebol brasileiro na Copa do Mundo não teve padrão de jogo. Para mim foi isso. Que se tivesse encarado a Alemanha do jeito que está jogando a seleção agora, dava até para segurar a Alemanha. Não perdia de 7-1. Não perdia de 7-1. No 5-4. Não Mas sei, e o São Paulo? Não sei. A Argentina perdeu de quanto da Alemanha? A Argentina é outro papo. Aqui a Argentina é outro papo, é a mesma porcaria. É a mesma porcaria. O melhor jogador deles foi criado na Espanha, que é o Messi. E daí? E daí? E daí? É a mesma coisa que o Pelé fosse criado nos Estados Unidos. A mesma coisa. É um absurdo isso aí. O futebol argentino é ruim. É tão ruim quanto o brasileiro. Que estão ali com o colombiano e o boliviano hoje também. Isso Agora, isso posto, como diria o amigo do João Batista, o Gravata, eu quero dizer o seguinte, que o São Paulo hoje foi prejudicado pelo jogo da seleção. Como foi prejudicado o Corinthians, como foi prejudicado o Santos. É um absurdo. Uma pergunta ao amigo, quem fez os gols da seleção ontem? O Tardelli. Joga onde? Não, no Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro só tinha um desfalque, Tardelli. O São Paulo tinha 2. Um que vale por 10. O São Paulo tinha 2. E quanto vale o desfalque de Kaká? Quanto é que vale o desfalque hoje do Souza? Hoje do Souza, que tem uma função tática específica dentro do São Paulo. Isso não tem preço, seu Roberto Helena. Então, o São Paulo hoje podia ter muito bem vencido a partida e ter encostado no Cruzeiro, que está em decadência, sim. Perdeu de 2 times muito piores que ele. Por quê? Porque também estava sem o Everton Ribeiro. Também foi prejudicado.
O Everton Ribeiro faz falta no Cruzeiro. Então, essa seleção brasileira, a CBF tem a obrigação, viu, doutor Beluso, de fazer o calendário FIFA bater com o calendário da seleção. Tem a obrigação de fazer isso. Porque senão não dá para disputar o Campeonato Brasileiro. Não dá para disputar. O Corinthians e o São Paulo perderam pontos preciosos porque não tinham os seus jogadores. O Corinthians, pelo amor de Deus, o Botafogo, se jogar com o Corinthians 10 vezes, perde as 10. Mas jogou duas vezes. Se jogar com o time titular. Jogou duas vezes esse ano, não perdeu nenhuma. Não, mas naquela época que o Corinthians jogou com o Botafogo, o Corinthians não estava tão acertado. Agora está. Tudo bem, só para lembrar. Então é verdade que ganhou do Cruzeiro, só para refrescar a sua memória, e ganhou do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro. Sim. Então quer dizer que são dois bons times. São dois bons times. Doutor Beluso, o Chico falou sobre essa coisa de calendário. Por que o calendário é assim? Porque as federações elas são mantidas pela CBF. A CBF dá uma grana para os caras para todo mês. E aí eles fazem essa fantochada chamada campeonato regional, que não serve para nada. E aí, com isso, eles ganham os votos e se perpetuam no poder. Então não tem nenhum problema. Eles não têm que ajudar o clube em nada, porque as federações é que votam. Alguma chance disso mudar ou é só uma coisa... A gente sabe que é isso, sabe como é que a coisa funciona, mas os clubes em algum momento farão alguma coisa ou vão continuar vendo isso passivamente? Quando o Marco Aurélio mencionou os desfalques do São Paulo, né, eu dou toda a razão a ele, porque, na verdade, um time de futebol, né, ele precisa de preencher o seu esquema tático. Né? Então, os jogadores estão lá, estão adequados a uma determinada maneira de jogar. Quando você desmonta, né, fica difícil. A jogada do gol do Atlético foi uma jogada de descoordenação da defesa do São Paulo. Né? Então, é claro que o futebol brasileiro tem que andar aos tropeções, porque, na verdade, o calendário é todo ele concebido de maneira inversa ao calendário dos outros países. Né? Nós tínhamos que montar um calendário que fosse compatível com o calendário, digamos, do futebol mundial, e não tem cabimento a CBF não suspender o Campeonato Brasileiro quando você tem jogo da seleção brasileira, porque isso prejudica os times e prejudica a qualidade do futebol. Eu assisti todos, eu sentei na minha casa e assisti todos os jogos hoje. Os jogos são de qualidade sofrível. Né? O melhor jogo dessa rodada, na minha opinião, foi o jogo do Palmeiras com o Grêmio. Desculpe, você vai concordar? Isso foi mesmo, foi um jogo. Foi o melhor jogo, foi o melhor jogo dessa rodada. Né? Foi mesmo. E eu vi uma jogada hoje no jogo do Criciúma, que é uma coisa que, se jogasse no meu time buscar pé, o cara sairia correndo, eu botaria ele para fora correndo, porque não pode pisar na bola desse jeito. O cara pisou na bola e se atrapalhou. O Leandro Donizete foi jogar uma bola para trás, chutou na cara dele mesmo. Você viu isso? É uma coisa chocante. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Você conversa com os amantes do esporte bretão, o que eles dizem? Eu não aguento mais assistir futebol. O cara prefere com a mulher, não é isso, que mulher vai ao cinema. Muitos falaram para mim, fanáticos por futebol. Palmeirense fanático, eu não vou, porque eu fico angustiado. Então, como disse o Alberto, Helena, né? Nós temos que adequar o calendário, nós temos que olhar o que os outros fazem, ter um pouco de modéstia, né? Porque nós não somos mais o melhor futebol do mundo. Não somos mais. Ter um pouco de modéstia, aprender com os outros. Eu vi uma entrevista do Breitner, não sei se você viu, uma entrevista maravilhosa do Breitner, né? Um sujeito que jogou futebol, jogou na seleção campeã alemã de 74, não é? Um sujeito esclarecidíssimo. A gente precisa de gente assim no futebol, não é? Que, na verdade, faça as coisas a partir do que aprendeu, né? Do que aprendeu ali, né? Na sua experiência de vida. É muito mais importante do que botar cartolas, por exemplo, como eu, né? Joguei futebol, mas não profissionalmente. Eu posso fazer outras coisas, como, por exemplo, ajudar, como eu quero, o Palmeiras na criação de um comitê de empresários. Mas é preciso gente profissional, que a gente tenha treino, que tenha experiência, que veja as coisas. Não é isso, Marco Aurélio? Está de acordo? Professor, eu estou de acordo, sim. Só que eu não caio muito na questão de que nós estamos no fim do mundo, no fundo do poço. Não é no fim do mundo. Né? Não, só para... Eu sei, eu entendi o que o senhor está dizendo. Eu concordo plenamente. Eu acho que o futebol tem que ser gerido por pessoas que entendam do mecanismo financeiro, terceirizado para quem entende de futebol. Isso. Porque o que eu vejo muito são os grandes pensadores de futebol que nada entendem de futebol, dando cartas no futebol como se fossem a solução.
A solução do futebol está nas pessoas, como o senhor bem colocou, que trazem o seu conhecimento vivido dentro do futebol para o clube, para a federação, para onde quer que seja. O que não podemos é imaginar que, de repente, um fundo de pessoas notáveis, como o senhor, por exemplo, vão entender do métier do dentro do vestiário. O senhor sabe que isso não é possível. Não é verdade. Quem é sabe do futebol é quem viveu o futebol. É ex-jogador, é professor que viveu preparando equipes no futebol. E a gente começa a errar quando imagina que o sujeito que assiste futebol entende de futebol. Quem assiste futebol gosta de futebol. Quem entende futebol é quem sofreu na pele os resultados positivos e negativos do futebol, que convive no meio do futebol. Então é fazer uma gestão profissional de quem entende futebol, financeira, administrativa de quem entende de finanças e administração. Se conseguir esse elo, perfeito. Perfeito. Você matou a pau. O São Paulo hoje que nós acompanhamos, o que você achou? Foi Eu achei. Vamos falar de bola rolando, né? Bola rolando. Eu achei que o São Paulo teve chance de ganhar o jogo, especialmente na primeira parte da partida. Teve chance e, como todos os times brasileiros, é o drama da última bola, de colocar a bola para dentro, de empurrar a bola para dentro. Os dois times chegaram e não conseguem fazer a bola, colocar a bola para dentro. Poderia ter vencido o São Paulo, poderia ter vencido o Atlético Mineiro e no fundo, quando terminou esse resultado, que não é nenhuma tragédia perder para o Atlético Mineiro por 1-0 em Belo Horizonte, por vários motivos. Hoje foi a partida número 80 do Atlético Mineiro dentro do Estádio Independência. Aquela brincadeirinha de caiu no horto, tá morto. Foram 56 vitórias até agora e só 3 derrotas do Atlético nessas 80 partidas. Então, não é nenhuma menos de 5%. Não é nenhuma surpresa você tomar uma cacetada jogando lá dentro do Estádio Independência. Esse foi o retrato do jogo. Agora, claramente as equipes se sentem prejudicadas, reclamam. O presidente de São Paulo reclamou muito depois por ter jogadores que, no caso do Kaká e no caso do Souza, por exemplo, fizeram uma viagem inchegável até a China para assistir o jogo de perto. Né? Quer dizer, eu acho assim uma coisa... O Kaká ainda entrou, né? Não, mas entrou, era melhor. Se ele andasse no avião, já fez mais exercício andando no avião. Aí no banheiro, se ele não entrasse também, os chineses invadiam o campo e davam um pau no Dunga, que todo mundo queria ver o Kaká. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada nisso. Né? Você veja, o jogo foi comprado com a determinação de que as equipes fossem com seus principais jogadores. Claro que quando se fala no Brasil, se fala Neymar e mais 10. Tá certo, mas estava lá o Neymar. A Argentina com o Messi e foi com um time importante da Argentina. Recebeu um dinheirão o Brasil e recebeu um dinheirão a Argentina. Se eles não fossem com as principais forças, pagariam multa altíssima, está no contrato. E o jogo deu um prejuízo para os organizadores de 7 milhões. Mas isso não importa, porque o interessante era agradar o primeiro-ministro chinês, que gosta bastante de futebol, e eles estão tentando colocar eventos importantes e fomentar o futebol na China. Mas lá tem campeonato de vôlei, teve aberto de tênis, que mais que os caras querem? Tudo faz parte, tudo aconteceu esse fim de semana. Tudo faz parte de um grande negócio e as equipes brasileiras são extremamente prejudicadas. Nada vai mudar esse ano. Acho que dificilmente vai mudar, inclusive em 2015, nesse negócio de que quando joga a seleção brasileira para o campeonato, seria o mundo ideal, mas eu não acredito nisso. Esse ano esquece. E o ano que vem também não acredito, porque isso passa pela televisão, não é só a CBF que vai decidir isso. É uma questão de calendário. Não acredito nunca. Então, eu acho que está bom assim para os caras que estão lá no poder. Então está bom para eles. Olha aqui, a tragédia maior é que não está bom para ninguém. Não, para os nem caras. para eles. Acho que para o Marinho está ruim. Olha aqui. Para o Marco Polo está ruim. Tá ótimo. Só estão levando pancada. Mas e daí? Não está levando pancada nada. E grana, né? A CBF está cada vez mais rica. Não, mas peraí. Está ótimo para eles. A CBF está rica e ela continuaria rica, alugando a seleção brasileira, como ela aluga, e fazendo com que os campeonatos brasileiro, Copa do Brasil... Mas eles não têm capacidade para isso, Helena. Para fazer isso, teria que ter gente capaz. Não é que ele está tendo lucro. Não, mas para eles... porque eles são burros. Para eles tem que ser assim, porque é o que eles sabem fazer. Eles não têm capacidade. Claro. Se fizer uma coisa séria, tem que pôr gente competente. E aí não é nem Marinho, nem Marco Polo. Eu sei, mas o mais importante... Rapidinho, Alberto, com relação a dinheiro, é importante. Recuando alguns anos no tempo,
os mais veteranos aqui sabem disso, o primeiro quesito de receita de um clube era a bilheteria. Aí a coisa foi mudando. Hoje a primeira receita é a televisão. Mas tudo bem. Então, na CBF, isso também mudou. Se a gente recuasse um pouquinho no tempo, a primeira receita da CBF, a venda da seleção brasileira. Por isso que joga todo mês. 2 jogos por mês, multiplica por 2 milhões de dólares cada um, dá 30 milhões de dólares por ano. Esse é o grande macete. Tá vendo? Por isso que a seleção joga. Isso acabou. Continua sendo uma boa receita, mas a receita maior são os 15 patrocinadores que a CBF tem. Se a seleção está 15 patrocinadores, só top de linha. Que é uma vergonha. Não, é bom negócio para a CBF. Para a CBF, mas é bom. Eu não sei o que essas empresas têm na cabeça que elas não investem no clube. Elas investem errado, investem numa marca degradada. Mas é isso que eu quero dizer. Está tudo errado. Eu estou surpreso aqui quando o Vanderlei me disse que os organizadores também tiveram prejuízo. Quer dizer, aqueles caras que alugam a seleção brasileira e vendem lá fora. Então, os que alugaram ganharam dinheiro. Quem teve prejuízo foi quem comprou a seleção. A conta lá. O de lá é a seleção. Que aí tanto faz. Ô, Godoy, vai mudar algo? São Paulo, quem foi mais prejudicado? São Paulo ou Atlético? Os dois foram prejudicados. Os dois foram prejudicados na mesma intensidade. Agora, o que é interessante é as respostas prontas para justificativas como desculpas, né? Fica fácil, é muito cômodo, cara. É muito cômodo. Falar, nós perdemos porque fulano não foi para a seleção. Nós perdemos... E as oportunidades que foram criadas por aqueles cabeças de bagre que estavam lá e eles não conseguiram executar? Então não perdeu porque os caras estão na seleção. Perdeu porque tem uns cabeças de bagre lá, uns meia colher, que tinham que fazer, surgiu a oportunidade, tinham que fazer e não fizeram. Pô. Então esse negócio, já sabe, nós vamos jogar esse tal dia sem o Tardelli. Então quem que vai jogar no lugar do Tardelli? O moleque foi lá e resolveu e fez o gol. Nós vamos jogar sem o Kaká. Então vamos resolver com quem? O São Paulo perde com o Kaká, perde sem Kaká também. Então é muita desculpa. E não é só o São Paulo, porque surgiu aí o jogo do Atlético e do São Paulo. Mas é muita desculpa para muita incompetência. Muita incompetência. Agora tem time que está perdendo porque ficou um dia menos no repouso. Um dia menos de ofurô. E o time perdeu, cara. É uma vergonha. É uma vergonha. É muita desculpinha, muito dinheiro para ficar usando de desculpinha. Nós tivemos 24 horas a menos para descansar. Desculpa, Godoy. Brincadeira. Eu acho que faz falta. Uma incompetência tremenda e com muita desculpa para dar. Godoy, você acha que o calendário brasileiro é bom? O calendário brasileiro não é melhor porque vocês, dirigentes, aceitam esse calendário. Eu não aceitei, Não, vocês, dirigentes, o senhor quando esteve lá também não fez nada para mudar. Não fez nada para mudar. Os times não fazem nada para mudar. Então tá bom demais desse jeito. Defendi o Clube dos 13, ele sabe disso, porque é só os clubes organizados que podem resistir a essa coisa. O que acontece? O cara teve uma atitude, digamos, free rider, alguém teve, eu não vou dizer o nome de quem teve, destruiu o Clube dos 13. E o Clube dos 13 era o único ambiente, é a única força que podia se contrapor, e nós estávamos lutando exatamente para mudar o calendário. Saiba você. Então como que são o Clube dos 13. Como que Clube dos 13? Não, mas Clube dos 13 tem no mínimo 13. Um cara vai lá e detona 12. Cadê esses 12 incompetentes? Detonou 12. Detonou 12 não, porque o Clube dos 13 tinha 20. Então, mas no mínimo são 13. Como é que um cara vai lá... Eles destruíram um chucro ainda, diante de tanta gente bem informada e consegue detonar. Por que eles destruíram? Beluso, você está se referindo, obviamente, ao André Sanches, que era o presidente do Corinthians, e que foi quem realmente não foi só ele, foi o presidente do Botafogo, foi o presidente do Corinthians, também. Foram todos eles, etc., Exatamente. Que tiraram o tapete. Doutor Beluso, mas o Clube dos 13 nunca teve nenhuma representatividade. A CBF deitou e rolou sempre em cima. Sempre beijaram as mãos. Quando o Clube dos 13 colocou aquela porcaria do Ricardo Teixeira o tempo inteiro? Por que eles destruíram o Clube dos 13? Exatamente foi no momento em que eles estavam se organizando para lutar pelo calendário, certo? Surgiram uma série de dirigentes ali que estavam dispostos a resistir, inclusive a discussão dos direitos de transmissão, certo? Eles destruíram por causa disso, por causa do direito de transmissão, que eles transformaram
né, numa coisa desigual, em 2011 eu saí, né, o que aconteceu? Eles transformaram numa coisa desigual. Então ficou o seguinte, 2 clubes recebem quase 70% a mais que outros. Corinthians e Flamengo. Certo? Corinthians e Flamengo. E estão espanholizando o futebol brasileiro. É isso que está acontecendo. Nossa, seria maravilhoso. Se a gente tivesse 2 times do nível de Barcelona e Real aqui, eu veria futebol de joelho. Mas não é isso, não vai ser do mesmo nível, mas não. O problema não vamos ter. O problema com o Clube dos 13, quando ele foi fundado lá atrás, 86, não me lembro, 89, por aí, 87, era para ser a formação de uma liga. Isso. E teve o espaço para obter isso. E por que não fizeram? Por que não fizeram? Por quê? Porque eles começaram, os próprios dirigentes começaram a reduzir a ação do Clube dos 13 num balcão de negócio com a televisão. É verdade. Passou a ser só isso, mais nada. Mas é verdade. Eu nunca vi nenhum clube, nem junto nem separado, em nenhum momento combater um câncer do futebol chamado Ricardo Teixeira. Outro câncer do futebol chamado João Avelange. Aí vem esse Marim, vem esse Marco Polo. Isso é criação dos clubes. Os clubes são no mínimo omissos, tem medo deles. Então não dá para reclamar. Medo, não. Não dá para reclamar. Ele me convidou para ser Ricardo Teixeira, para chefiar a delegação brasileira. Eu falei, não vou não. Sim, mas não mudou nada. Não, quando eu falei espanholizar, quer dizer, vai reduzir a competitividade do futebol. Você vai reduzir uma disputa entre 2 times. Isso não interessa. Vocês já perceberam? Pega as pesquisas sobre torcidas. Você vai ler as pesquisas sobre torcidas. 25% da população brasileira não torce para nenhum time. Sendo que ocorreram coisas surpreendentes. Como, por exemplo, o Corinthians perdeu torcida, apesar de tudo. Né? Você olha bem as pesquisas, perde torcida. Então, o que está acontecendo? O futebol, que é um fenômeno cultural brasileiro, que tem importância para a vida do brasileiro, está sendo desvalorizado. Eu vou dizer por outras razões. Né? Por exemplo, o horário dos jogos. Você está de acordo com o horário às 10 horas da noite? Né? Tem um jogo às 19h30, que o cara não chegou, não consegue chegar no estádio. E tem um jogo às 10 horas que o cara não consegue sair do estádio. Né? Esse que é o problema. Mas, doutor Beluso, recentemente, há mais ou menos 2 anos, a rádio onde eu trabalho, a Rádio Jovem Pan, o Vanderlei trabalha também, fez uma campanha feroz contra isso, em nome de ajudar o torcedor. Não teve o menor respaldo de ninguém. Pelo contrário, ela foi enganada pela Câmara Municipal. O doutor Marco estava lá? Tava. Foi enganado, foi dado um golpe na Jovem Pan. Eles fizeram um jogo de cena, criaram uma situação que não existia, de uma nova posição. Eles venderam a opinião para o outro lado, trocaram, criaram uma situação, um casuísmo vergonhoso. Não houve apoio de nenhum clube, ninguém ajudou, ninguém fez nada. A rádio ficou sozinha. E isso custou caro depois. Teve aspectos pesados. Eu acho que é muita conversa e pouca ação, porque aquela era uma boa oportunidade. Mas eu não estava no Palmeiras mais. Não, só estou dizendo que não houve respaldo de clubes. Agora é o seguinte, a rádio ficou sozinha. A gente precisa botar o dedo na ferida. Pois é, quando a rádio tentou fazer alguma coisa, eu escrevi na Carta Capital, ela ficou que sozinha. Quem manda, o Alex, o jogador, que é um sujeito sensato, é uma pessoa de quem eu gosto muito, disso se perguntaram para ele, quem é que manda no futebol brasileiro? Sabe o que ele respondeu? Quem é que sabe o que ele respondeu? A televisão. A Rede Globo, certo? Não é... Ele disse, a CBF é uma sala de reuniões. Quem manda no futebol brasileiro é a Rede Globo. Mas quem é que tem peito de dizer isso? Eu estou dizendo. Não. Ninguém diz. Eu vou dizer uma coisa. Todo mundo enroscando. A rádio foi lá, eu vou dizer uma coisa. Eu gostaria muito... Não respaldo de clube nenhum. Eu gostaria muito que a Rede Globo de televisão, que é uma usina internacional, de nível internacional, de nível planetário, né, de entretenimento. Extremamente competente. Extremamente competente. Que ela gerisse o futebol em lugar da CBF. Tá bom, então você tem jogo às 10 horas, você vai ter jogo depois da novela. Vou explicar por quê. Ela sendo a gestora, ela ia ter mais inteligência do que tem hoje. Ela ia buscar soluções mais compatíveis com as exigências do torcedor. Porque ela não bota na programação dela não pode. Um horário, um programa, num horário que não seja Veja o que a UEFA fez com a transmissão de futebol. Quem é que sabe o que a UEFA fez? A UEFA descentralizou. Por quê? Porque você não pode manter o monopólio da transmissão. Não, isso eu estou de pleno acordo. Não pode manter o monopólio. Isso que a UEFA fez. Eu falei com o Platini, quando eu era presidente, fui à Europa, conversei com o Platini. O que ele me disse? É preciso descentralizar.
certo? Os clubes precisam ter mais liberdade para determinar como é que eles vão vender. Os clubes devem caminhões de dinheiro para a Rede Globo, porque ela é uma empresa séria, competente, e banca os clubes que são incompetentes e que devem caminhões de dinheiro para eles. Isso é a história do armazém. Quer dizer, o sujeito que trabalha no armazém fica lá devendo, porque o sistema é de deixar o cara endividado mesmo. Sistema cooperativa. Você sabe disso. Tem uma socióloga, você falou lá que você Fazenda. Maria Silvia de Carvalho Franco escreveu um livro sobre o sistema da fazenda. Sistema Cambão. Cambão, isso, o sistema Cambão. Então, é isso que a gente precisa prestar atenção, não é? No que está acontecendo em relação ao controle do futebol brasileiro. Quem menos manda no futebol brasileiro são os clubes, por omissão, não estou dizendo que não é, por omissão, na verdade, por equívocos na gestão, não é? Por falta de solidariedade entre eles, porque nós podemos brigar dentro do campo, mas nós temos que nos juntar fora do campo para organizar o futebol brasileiro, que é do interesse dos clubes, não é, Marco Aurélio? Não é? Eu acho Ter que um coletivo que acabe determinando como é que os clubes devem se comportar, porque você não vai negociar cada um com a Rede Globo, porque você vai perder, certo? Porque eles têm o poder de decisão. Então você tem que se juntar ou se organizar. O negócio da Liga, por que não aconteceu? Ano após ano não ocorreu o negócio da Liga. Em 2009, 2010, nós estávamos discutindo a Liga. Estávamos discutindo a Liga, era o Ataíde Guerreiro. O que estava discutindo o Ataíde? Estava discutindo como é que nós íamos negociar com a televisão. Fazer um leilão, né? Fazer um leilão para determinar como é que iam ser distribuídas as coisas. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que os caras foram por baixo, por trás e destruíram o Clube dos 13. Essa é a história verdadeira.